Então, vou compartilhar minha tela com vocês aí. A tela inteira, vamos lá. Agora não vou parar mais não. Então a gente vai estudar agora polígonos regulares. Então o que é um polígono regular? É um polígono que tem todos os lados iguais e todos os ângulos desse polígono são iguais, que facilita a nossa vida. Então eu vou colocar aqui, coloquei primeiro os elementos de um polígono como um todo, geral. O que a gente tem quando a gente está falando de polígonos? Então nós temos, quais são os elementos que nós temos? Os lados desse polígono. Se eu tenho um polígono qualquer dado aqui, a gente tem os lados, que são os segmentos de reta, ó, AB, BC, CD, DE e EA. A gente tem o que a gente chama de vértices. Quem são os vértices? São os pontos de encontro desses lados consecutivos. Então a gente tem aqui, ó, A, B, C, D e E. Nós temos as diagonais. São segmentos cujas extremidades são dois vértices não consecutivos. Aqui, por exemplo, ó, EC e EB são exemplos de diagonais, né? BE ou CE, tanto faz. Você orientar de qualquer jeito. Então, essas linhas vermelhas é o que a gente chama de diagonal. Por exemplo, se eu tenho um polígono regular de 4 lados, as diagonais deles nós temos 2. Ela conseguiu, que bom. Ângulos internos. A gente tem o que, ó? Os ângulos internos são os ângulos que estão dentro do polígono aqui, ó. A, B, C, D e E. E os ângulos externos? Os ângulos externos são o que a gente, ó, são os ângulos formados por um lado de um polígono e pelo prolongamento do lado. Então, quando eu pego um lado aqui, dou uma prolongada nesse lado, o ângulo externo é esse aqui. Repare que, olha para esse ângulo que eu estou passando o mouse aqui, o D e o D1. Já para vocês começarem a pensar aí. Esses dois ângulos a gente chama de ângulos suplementares. A soma desses dois ângulos é 180 graus. Então, o ângulo interno somado com o ângulo externo sempre é 180 graus. São suplementares. Então, o que a gente tem aí, ó? Para começar a pensar, polígonos inscritos e circunscritos a uma circunferência. Um polígono está inscrito em uma circunferência quando todos os seus vértices são pontos dessa circunferência. Então, se eu tenho aqui, ó, por exemplo, um quadrilátero dentro dessa circunferência, ele está inscrito. O hexágono, também dentro, inscrito. O triângulo está dentro da circunferência, inscrito. Então, inscrito está dentro da circunferência. Inscrito, interno, lembra sempre disso. Então, ó, um polígono está inscrito em uma circunferência quando todos os seus lados são tangentes a essa circunferência. Então, quando todos os seus lados, ó, circunscrito, desculpa. Então, quando todos os seus lados tangenciam essa circunferência. Então, circunscrito, ele circunscreve a circunferência. Então, ele está para fora. Então, a diferença de inscrito para circunscrito é essa. Inscrito, ele está dentro. Circunscrito, ele está fora. Ah, tá muito calor. Não dá para ficar desligado, não. Então, essa é a grande diferença dos dois. Tá certo? Então, propriedades. A primeira propriedade que a gente tem é o seguinte. Todo triângulo inscrito em uma circunferência é um triângulo retângulo. Então, todo triângulo que eu tiver que for inscrito em uma circunferência é um triângulo retângulo. Ó, se eu pegar a medida desse ângulo aqui, ó, tá certo isso? Tá. Se eu pegar a medida desse ângulo aqui, ó, o arco BOC, ele é 180 graus, tá vendo? Porque ele está passando pelo arco aqui. O ângulo A aqui, ele me diz sempre a metade desse arco aqui, que é o que a gente viu na aula anterior, tá certo? Então, metade de 180 é o quê? 90 graus. Então, 180 dividido por 2 deu 90 graus. Então, tá aqui a demonstração dessa primeira propriedade. A segunda propriedade é: os ângulos opostos de um quadrilátero inscrito em uma circunferência são suplementares. Então, ó, os ângulos opostos de tem um quadrilátero inscrito em uma circunferência. Os ângulos opostos, por exemplo, o ângulo A e o ângulo C são suplementares. Ou seja, o que são suplementares? A soma desses dois ângulos sempre vai dar 180 graus. É isso que ele está querendo dizer. Ó, eu tracei aqui o raio
ligando até o ponto D e o raio ligando até o ponto B. A medida do ângulo A, se vocês olharem aqui, ó, o A está com a perninha aberta aqui, ó, pro BD, ó. Então ele é, na verdade, o que? Se isso aqui é beta, o A é beta sobre 2. O C, na verdade, ó, se isso aqui é alfa, o C é alfa sobre 2. A medida do A mais o C é o que? Quando eu somo o alfa com beta, ele não é uma volta inteira, 360 graus? A soma dos dois. Então, se eu fizer beta mais alfa dividido por 2, é o que? 360 dividido por 2, que é igual a 180 graus. Porque o alfa mais beta, ele é 360, ele é a volta toda. É isso que ele está querendo me dizer aqui. Então, na verdade, o que eu quero mostrar para vocês é que o ângulo A com o ângulo C, eles são esses dois ângulos aqui, né? Eles são esse com esse, eles somam 180 graus, são suplementares que a gente chama. É isso que ele quis mostrar. Aí nós vemos agora o teorema de Pitot. Esse teorema ele é meio confuso. Então um quadrilátero é circunscritível se somente se a soma das medidas dos seus lados opostos são iguais. Eu não vou dar muita ênfase a esse teorema aqui não, porque a gente não vai fazer muita coisa focado nele não. Então ele quer me dizer o seguinte, ó, se um quadrilátero é circunscritível, ele só pode ser circunscrito a uma circunferência se a soma das medidas dos seus lados opostos. Por exemplo, ó, o lado AB mais CD, ó, AB mais CD é a mesma medida do AD mais BC. Então eu quero provar que essa medida aqui, somada com essa, é igual à soma dessa com essa. É isso que ele mostra nesse teorema aqui. Só para vocês verem, mas aí eu não vou, ficar vendo? Ele usa muito semelhança, eu vou deixar para vocês aqui. Como não tem muita coisa relacionada a ele é um teorema mais complexo, eu deixei a demonstração dele aqui, mas eu não vou dar muita ênfase a ela não, porque nem vamos cobrar isso por enquanto de vocês não. Então vamos continuar aqui nossa matéria. Então tem uns exercíciozinhos aqui. Eu vou abrir o Word para a gente poder fazer os exercícios ali. Pessoal, vocês estão aí ainda? Sim. Então eu vou abrir o Word aqui para a gente fazer uns exercícios aí, ó. Deixa eu dar um zoom aqui. Pronto. Ó, determine o valor de x nas figuras aqui, ó. Ele até tá com gabarito aqui. Nessa questão aqui, ó, o x, se eu puxar o raio aqui, tá me dizendo esse arco aqui, ó. E o x aqui, ó, e o 38 tá me dizendo esse arco aqui. Então se eu somar o x com o 38, tem que dar quanto? 90 graus. Aqui, ó, se eu puxo o raio aqui, daqui o AC é o dobro de 38, que é 76. E o x aqui, ó, é 2x. Então eu vou fazer, ó, 76, né? Isso é 2x, que é aqui, ó. Eu puxando um raio aqui. Mais 76 tem que ser igual a 180 graus. Então naquela ali, ó, dois x mais 76 tem que ser igual a 180 graus. Então vai dar 180 menos 76, 2x é igual 180 menos 76, vai dar 104, né? Passei para lá direto. Então x é 104 dividido por 2, x é igual a quanto? X é igual a 52. É isso que estava lá? 52. Aqui, ó, tá aqui o gabaritozinho aqui embaixo. 52.
E na letra B aqui? O que a gente tem aqui, ó? Ele fala que o raio é 2 raiz de 34. Se aqui é 2 raiz de 34, aqui também é 2 raiz de 34. Esse ângulo, qual que é o ângulo de 90 graus aqui, ó? Isso tudo é 180, né? Qual que é o 90 aqui? Pera aí. Aqui é 180, ó. O BC é 180. Então aqui é 90 graus. O B é 90 graus. Né? O B aqui é 90 graus. Então eu posso fazer um Pitágoras aqui, ó. X ao quadrado. Posso fazer um Pitágoras ali. X ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais... Aqui é 2 raiz de 34, aqui é 2 raiz de 34. 2 raiz de 34 mais 2 raiz de 34 é 4 raiz de 34. Então x ao quadrado é igual a 6 ao quadrado. Eita. Mais... Quanto que é? 4 raiz de 34 ao quadrado. 4 raiz de 34 ao quadrado. Nós temos que terminar essa conta aí. Então vai ficar x ao quadrado x ao quadrado é igual a 36 mais 16 vezes 34, né? Porque 4 ao quadrado é 16. Fazendo calculadora aqui. Pode usar 16 vezes 34, 544. Aí, ó, quando você termina aqui, vai dar 36 mais 544, 580. Então vai ficar x é igual a raiz de 580. Mas tem que fatorar, né? Dá 2 raiz de 127. 127 vezes 4. Não, 508. Ah, o raciocínio é esse aqui, mas aí vai dar... Deixa eu ver, 580 por 2 dá 290, por 2 dá 145. O meu tá dando x é igual a raiz de 2 ao quadrado vezes... Deu 580 dividido por 2, 290, dividido por 2, 145, por 5 deu 29, vezes 5, 29 dá por... Não, 29 é primo, né? Vezes 29, tá dando isso. Aí sai o 2 da raiz, né? Deixa eu ver, 29 vezes 5, 145. X é igual a 2 raiz de 145. Aqui tá dando 2 raiz de 127. Depois vocês acham o erro aí, eu vou deixar de exercício pra vocês. Ou se o gabarito tá errado, mas eu acho que não tá não. Vocês estão aí ainda, gente? Sim, professor. Hã? Eu tô aqui. Ah, tá. Na matéria da AP hoje é isso aqui, é polígonos regulares. Vou passando mais aqui pra vocês. Então vamos continuar aqui. Então é o que é a matéria da nossa prova de hoje aí, ó, polígonos regulares. Tá aqui, ó. Então um polígono regular, um polígono é regular quando todos os seus lados
e seus ângulos são congruentes, ou seja, o que é congruente? São iguais. Observe um exemplo. O hexágono da figura abaixo possui todos os ângulos congruentes, é o que a gente chama de equiângulo, e todos os lados congruentes, equilátero. Então, equilátero, todos os lados iguais, e equiângulo, todos os ângulos iguais, que facilita a vida da gente, ter todos os ângulos iguais, todos os lados iguais. Todo polígono equilátero e equiângulo é chamado de polígono regular, ou seja, se tiver todos os lados iguais, todos os ângulos iguais, ele é regular. Então, qual que é o quadrilátero regular? É o quadrado. Qual que é o triângulo regular? É o triângulo equilátero. É o único triângulo que a gente fala que é regular. Ó, uma observação aí que tinha lá. O retângulo possui ângulos congruentes, equiângulo, mas não possui todos os lados congruentes. Então, o retângulo tem os ângulos iguais, mas não possui os lados iguais. Então, ele não é regular. É o que eu acabei de falar. O losango possui todos os lados congruentes, equilátero, mas não possui os ângulos congruentes. Então, ó, os ângulos aqui é igual só esse e esse, né? E esse com esse são iguais, mas os lados são iguais. Então, também ele não é um polígono regular. Então, o único quadrilátero regular é o quadrado. Então, a primeira propriedade que a gente tem dos polígonos regulares é o seguinte: todo polígono regular ele é inscritível em uma circunferência. Todo polígono regular eu consigo enfiar ele dentro de uma circunferência. É isso que ele está querendo dizer. Então, para escrever um polígono em uma circunferência, basta dividir a circunferência em n arcos congruentes. Então, eu divido, por exemplo, a circunferência me dá uma volta inteira, eu divido essa circunferência em quantos lados tiverem congruentes e traço os segmentos que têm as extremidades, 2 pontos consecutivos obtidos nessa divisão. Então, aqui, por exemplo, para eu pegar um triângulo e escrever numa circunferência, eu dividi essa circunferência em 3 partes iguais e liguei esses pontos aqui, tá aqui a circunferência, dividi em 3 partes. Para eu escrever um quadrilátero, eu dividi essa circunferência em 4 partes iguais e liguei esses pontos. Eu dividi num hexágono, é isso que ele está querendo dizer. Dividi essa circunferência em 6 partes iguais e liguei esses pontos. É isso que a gente faz simplesmente. Então é tranquilo pensar nessa propriedade aqui. E todo polígono regular também é circunscritível a uma circunferência. Para escrever um polígono a uma circunferência, basta dividi-lo em n arcos congruentes e traçar as tangentes nos pontos de divisão. Então aqui, ó, eu peguei essa circunferência e dividi em 3 lados iguais, ó, para passar um triângulo. Aí eu passo uma tangente aqui. O que é uma tangente? Ela passa pela circunferência em apenas um único ponto aqui, ó. Tá vendo? Aí eu vou, traço uma reta aqui, traço uma reta aqui, traço uma reta aqui. Pronto, achei um triângulo. Dividi a circunferência aqui em 4 partes iguais, ó. Tracei uma reta, outra reta, achei o meu quadrilátero circunscrito. Dividi a minha circunferência em 6 partes iguais, ó. 1, 2, 3. Em cada ponto que eu tracei aqui, eu traço uma reta tangente aqui, ó. Tangenciar e fazer isso aqui. Vou traçando. Aí quando vejo, eu formei o meu polígono regular circunscrito. Aí vamos ver quais são os elementos de um polígono regular. Isso aqui eu não consegui digitar na mesma... Deixa eu tentar tirar um pouco o zoom aqui para vocês visualizarem um pouco. Acho que está meio longe. Então, ó, observe a figura abaixo aqui. Sumiu, ó. Tem a figura abaixo aqui, eu estou com um polígono regular dentro de uma circunferência, inscrito numa circunferência. O centro dessa circunferência a gente chama de centro do polígono. O raio da circunferência circunscrita de medida R, então a circunferência que está circunscrita, o polígono está inscrito, a circunferência está do lado de fora. Então tem que ver essas questões de referência. Então é o raio do polígono, está aqui, ó, o raio é o que a gente chama de raio do polígono. O segmento de reta, cujas extremidades são o centro e o ponto médio de um dos lados, ó, é o que eu fiz aqui. Então, ó, se eu pego aqui o centro e o ponto médio desse lado, é o que a gente vai chamar de apótema. Isso aqui é muito importante quando vocês forem estudar lá geometria espacial. Vocês vão usar muito o apótema aqui, ó. Então ele liga o centro desse polígono até o ponto médio aqui, ó, formando sempre um ângulo de 90 graus.
o ângulo que tem o vértice no centro e cujos lados são os dois raios em extremidades, cujos lados são dois raios com extremidades em vértices consecutivos, é chamado de ângulo central. Ó, esse aqui é um ângulo central. Para a gente achar a medida do ângulo central é bem tranquilo, né? Se vocês pararem para pensar aqui, ó, o ângulo central de um triângulo, você pega 360 e divide por 3. O ângulo central de um quadrilátero, você pega 360 e divide por 4. Porque você faz as duas diagonais aqui, o ângulo central você vai dividir por 4. O ângulo central de um hexágono, aqui ó, 360 por 6, geralmente ele é 60 graus. A gente consegue demonstrar que isso aqui é um triângulo equilátero. O ângulo formado por dois lados consecutivos é o que está aqui, ó, é o ângulo interno, é o AI, é o que está aqui, ó, AI. E o ângulo externo, o AE, é quando você estende um dos lados aqui, ó, e traça o ângulo externo. O ângulo interno somado com o ângulo externo, ele sempre vai dar 180 graus. Então a soma do ângulo interno com o externo é 180 graus. Eles são suplementares. A gente já viu isso ali. Consegue ver nessa figura aqui. Eles são suplementares. Aqui, ó. Eles são. Então, o AI com AE. Agora a gente vai aprender as fórmulas para a gente calcular os ângulos internos, externos e centrais dos polígonos. Que é o que tem pedindo aqui, ó. Central, interno e externo desses polígonos regulares. Vamos aprender a fazer isso agora. Bom, cálculos dos ângulos central, interno e externo. Bom, o ângulo central é tranquilo. Como a soma das medidas de todos os ângulos centrais, se eu somar, como eu disse aqui, ó, é uma volta inteira, não é? Basta eu pegar 360 e dividir pelo número de lados. Então, a medida do ângulo central é o que? 360 dividido por n. Então aqui a primeira, ó, decágono. Decágono são 10 lados. Então 360 dividido por 10, 36. Ângulo central. Então, tá de graça essa daí. Ângulo interno. Quando a partir de um único vértice decompomos os polígonos em triângulos, verificando que o número de triângulos é 2 unidades menor que o número de lados. Então aqui, ó, eu peguei um hexágono regular, tracei esses 3 triângulos aqui e vi que formaram-se quantos triângulos? 4 triângulos. A soma dos ângulos internos de um triângulo, quanto que é? Sempre 180 graus. Como a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus, podemos afirmar que a soma dos ângulos internos de um polígono regular de n lados é o que? N menos 2 vezes 180. Então aqui, ó, a soma das medidas dos ângulos internos de um polígono regular é quanto? 1440. Eu vou substituir nessa fórmula aqui, ó. 1440 é igual a n menos 2 vezes 180 e acho o valor de n na questão 2 aqui, ó. Quanto mede o ângulo externo? Eu tenho o ângulo interno. Esse exercício é um pouquinho complexozinho, ó. Vocês vão jogar soma dos ângulos internos. Vocês vão achar o n. Achou o n, você vai e acha o ângulo interno, dividindo pelo número de lados, pelo n, ó. Tá aqui. Depois divide pelo n. Os ângulos interno e externo não são suplementares? Então você vai ter que fazer os dois, somando 180 e fazer um suplementar do outro, que falta para chegar a 180. Essa é a conta que você vai fazer nessa questão aqui, ó. Então, ó, peguei 1440, joguei nessa fórmula aqui. Achei o valor de n. Beleza. Valor de n em mãos, eu vou achar o ângulo interno. N menos 2 vezes 180 dividido por n, que eu vou ter o n na mão. Achei o ângulo interno. O ângulo externo é quem? É o que falta para chegar a 180, porque o ângulo externo a gente já viu que eles são o quê? Suplementares. E ele está pedindo aqui de vocês o ângulo externo. Beleza? Então
Então, tranquilo essa daqui também. Cadê? Onde que a gente estava? Aqui, ó. E o ângulo externo, a gente já sabe que é, ó, como o ângulo externo, eu estou pegando sempre o exemplo de um hexágono e transportando esse exemplo para um polígono qualquer. Então, como o ângulo externo e o ângulo interno são suplementares, a gente tem que, se eu pegar aqui na figura, ó, A mais A1 é 180, B mais B1, todas essas somas aqui são 180. Ó, A mais A1 180, B mais B1 é 180, C mais C1 é 180, D mais D1 é 180, todas são 180. Se eu somar os ângulos internos aqui, ó, A mais B mais C mais D mais E mais F, e somar os ângulos externos aqui, vai dar 6 vezes 180, ó. Aqui, ó, sei uma vez aqui, 2 vezes aqui. Então vai dar como se fosse 6 vezes 180, né? Vai aparecer 180 6 vezes ali naquela soma. Então, em um polígono de n lados, a soma do ângulo interno com a soma dos ângulos externos é sempre n vezes 180. É o que está aqui. Bom, soma dos ângulos internos a gente já viu na fórmula aqui, que é o que? N menos 2 vezes 180. Troquei aqui na fórmula. Mais soma dos ângulos externos é igual a N vezes 180. Fiz a distributiva aqui, ó. 180 vezes N. 180 vezes 2, 360, mais soma dos ângulos externos. Cortei esse aqui, ó. Esse aqui com esse aqui, porque eles são iguais e estão em lados opostos. Então eu consigo cortar isso aqui, ó. Eita. Consigo cortar esses dois lados aqui, então a soma dos ângulos externos sempre é 360. Então, se eu somar todos os ângulos externos aqui, ó, A1, B1, C1, D1, E1, F1, sempre vai dar 360 graus, a soma dos ângulos externos. Então, um polígono regular de n lados, a medida do ângulo externo é o quê? Se a soma é 360, eu pego 360 e divido pelo número de lados, 360 dividido por n. Esse é o ângulo externo. E acabou a aula de hoje, ó. Então, ó, essa aqui tá bem facinha, vocês conseguem fazer com substituição de fórmulas. Essa daqui, a gente já sabe que a soma também com substituição de fórmula, ó, a soma das medidas dos ângulos internos é 3.960. Então, joga na fórmula, acha o valor de n. Quanto mede o ângulo central, o ângulo externo. Facinha também, você vai achar o ângulo central, a partir do n, né? Tendo n, o ângulo central é o quê? 360 dividido por n. E o ângulo externo também é a mesma coisa, 360 dividido por n. Ok, pessoal? Então tá bem tranquilinha a aula de hoje. Professor? Oi. Eu posso fazer meio que direto? Tipo assim, naquelas 4 primeiras. Qual? Eu já fiz. Não, você pode fazer, mas você indica quem é o ângulo central, quem é o ângulo interno, quem é o ângulo externo. Sim, mas eu fiz de uma forma mais direta, digamos assim. Tá, ué. Mas contanto que esteja indicado lá quem é quem. Sim, tá indicado. Tá bom. Sem problema. Vou parar a gravação aqui, que aí vocês